Olá, pessoal! Como vocês já devem ter percebido, nós gostamos muito de animais e gostamos mais ainda de contar as histórias de resgates milagrosos de bichos que, por descuido próprio ou por maldade humana, acabaram ficando em situações que puseram suas vidas em risco. Nem sempre é possível salvar esses animais, mas hoje não falaremos de coisas tristes. Hoje veremos 10 casos de animais que foram resgatados por humanos. Vamos lá! O lobo na armadilha. Este jovem é um guarda florestal e um pescador inveterado, mas ao contrário de caçadores que perseguem animais raros, ele segue estritamente as leis locais. No país deste rapaz, a caça aos lobos é proibida, mas os amantes de peles de animais não se importam com isso e colocam armadilhas por toda a floresta. Em um passeio pelo bosque, este rapaz teve esta desagradável surpresa. Ele achou um enorme lobo cinzento deitado com a pata presa em uma armadilha. Sem pensar duas vezes, ele decidiu que precisava soltar o animal. A princípio, é difícil imaginar como ele faria isso, mas a ideia de usar uma tábua funcionou muito bem. Felizmente, a armadilha era de um modelo moderno e não machucou a pata do animal. Depois de ser salvo, este lindo lobo voltou para a floresta, e o vídeo do resgate do animal ficou famoso na internet como uma mostra da bondade humana. O cervo na água. Para as pessoas envolvidas nas operações de proteção ambiental, este foi só mais um dia de trabalho. Depois de receber uma chamada avisando de que havia um animal flutuando no meio de um canal profundo, eles imediatamente atenderam o chamado. A pobre criatura era um cervo que escorregou ao aproximar-se da água e depois não conseguiu sair por causa das margens escorregadias. O pobre animal conseguia manter-se na superfície, mas as frias águas do canal certamente o cansariam e o fariam afundar. Quando os socorristas chegaram ao local, notaram a presença de 2 cowboys não muito longe dali. E eles, para a surpresa de todos, eram muito bons de laço. Os rapazes rapidamente conseguiram laçar o cervo e ajudaram os profissionais a retirar o animal da água. Inicialmente, a pobre criatura não foi embora e ficou ali tremendo. Só o estresse da queda já seria o suficiente, mas além disso, ter que nadar nas águas frias deixou o cervo em estado de choque. Apesar de tudo isso, depois de algum tempo debaixo do sol, ele rapidamente voltou ao normal e saiu embora saltando em direção ao matagal. Esperamos que ele tenha aprendido uma lição e não se meta mais em encrencas. O elefante ferido. Apesar de que hoje em dia os elefantes são protegidos pelo Estado, em muitos países eles continuam sendo as presas favoritas dos caçadores furtivos. As pessoas caçam essas criaturas gigantes só por causa dos seus valiosos marfins. No entanto, caçar um elefante não é uma tarefa fácil. Só os atiradores muito bons são capazes de matar um animal desses com apenas um tiro. Para a sorte deste elefante, que foi apelidado de Pretty Boy pelos veterinários, o caçador que atirou nele não tinha uma boa mira. A bala que deveria matar o elefante ficou presa no crânio do animal. O sofrimento dele era tão grande por causa da ferida que ele foi para a estrada e se aproximou do primeiro carro que encontrou. Ao ver o ferimento do animal, as pessoas logo perceberam que ele precisava de ajuda. Os veterinários da reserva animal local vieram até o elefante e o operaram com sucesso. Os médicos informaram que os caçadores ilegais erraram o tiro por poucos centímetros. Não há dúvidas de que este grandalhão passou por uma situação terrível, mas estamos muito felizes que o animal inteligente percebeu que tinha algo errado e foi pedir ajuda aos humanos. Os cascos do pônei. Há pouco tempo, na Bélgica, um pônei da raça Shetland foi encontrado em um galpão abandonado. O animal quase morreu por causa da indiferença do seu dono. Os socorristas ficaram horrorizados quando viram esta pequena criatura pela primeira vez. É assustador imaginar como o pônei conseguia caminhar com estes cascos. Normalmente, os donos devem aparar os cascos dos seus pôneis de estimação com frequência, mas, como foi descoberto mais tarde, o proprietário deste cavalinho negligenciou seus
seus deveres durante 10 anos. Infelizmente, os cascos eram só um dos problemas deste animal. Ele ainda precisou ser tosado porque sua pelagem embaraçada e suja estava lotada de pulgas. Além disso, o animal estava a um passo da morte. Ele pesava quase 3 vezes menos do que o recomendado. Mas ainda bem que existem os defensores dos animais que ajudam essas pobres criaturas. O que eles fizeram com o pônei é simplesmente inacreditável. Agora quase não dá para reconhecer esse bichinho e ele curte a vida como se nada tivesse acontecido. O cão magro. A vida deste cãozinho chamado de Billy pelos seus salvadores era puro sofrimento. Sem forças e quase morto, ele vagava pelas ruas, esquivando-se das pessoas. Felizmente, os defensores dos animais foram avisados a tempo sobre o pobre animal e foram logo capturá-lo. Eles nunca tinham visto um cachorro sofrendo tanto. Os socorristas chegaram a achar que ele não podia ser salvo. No entanto, o veterinário que atendeu o cãozinho pela primeira vez disse que o animal só precisava de tempo e dos medicamentos necessários para que tudo ficasse bem. Os voluntários deram de beber e de comer ao bichinho e também o fizeram tomar sempre os remédios e descansar para poder se recuperar. Dentro de alguns meses, os salvadores do animal não podiam acreditar no que estavam vendo. O vira-lata, que de tão magro dava para contar as costelas, se transformou em Billy, um cão muito bonito com uma brilhante pelagem preta. Além disso, os voluntários já haviam recebido uma proposta de adoção de uma mulher. Obviamente, eles se preocuparam muito se o cão cairia em boas mãos. Mas a nova dona, além de ser bondosa, era uma mulher muito responsável. Aquele vira-lata assustado e sofrido ficou no passado e deu lugar a um belo cachorro que não fica atrás de qualquer cachorro de raça. O gato no bueiro. Uma vez, as pessoas que passavam pelo estacionamento de um shopping escutaram um miado fraco, porém resistente. O pedido de ajuda vinha do chão, debaixo da terra. Juntas, as pessoas descobriram que o miado vinha da galeria pluvial. No começo, eles acharam que poderiam resolver o problema sozinhos, mas depois de dar uma primeira examinada, perceberam que o gatinho estava mais fundo nos canais do que eles pensavam. A situação do filhote se complicou ainda mais quando começou a chover e a água escoou pela galeria, mas as pessoas não desanimaram, elas buscaram ajuda profissional e persistiram para alcançar o gato. A situação já estava parecendo impossível de resolver, mas depois de um total de 33 horas, os voluntários conseguiram retirar o filhote ileso de dentro do encanamento. Depois que o pequeno se secou e comeu, ele alegrou a todos com suas travessuras. Os salvadores batizaram o gatinho de Piper. Agora ele vive numa casa aconchegante e acolhedora. O homem que adotou o filhote adora seu novo amigo. Esperamos que ele cresça feliz e saudável e possa esquecer rapidinho daquelas longas horas debaixo da terra. O cavalo na água. Às vezes estamos tão ocupados com os nossos próprios problemas que simplesmente não prestamos atenção nas coisas acontecendo ao nosso redor. E é uma pena, já que alguém pode estar precisando da nossa ajuda nessas horas. Em uma pequena vila colombiana, havia um grande poço cheio de água suja, onde obviamente era proibido nadar. Mas um dia um jovem cavalo não deve ter percebido aonde estava indo e caiu nesse poço. A vala era muito profunda para o animal sair de lá sozinho. Então o pobre cavalo teve que ficar nadando na água fria por várias horas até que as pessoas notassem o que estava acontecendo. É incrível o tamanho do esforço que os voluntários tiveram que fazer para salvar o cavalo, sem dúvida. Podemos dizer que estas pessoas são verdadeiros heróis. Elas fizeram um excelente trabalho salvando o animal. Além disso, elas poderiam facilmente acabar caindo na vala durante a operação de resgate. Sua ação para salvar o animal é digna de respeito. A águia molhada. Este pobre pássaro foi visto flutuando na água por uns pescadores que passavam por perto em um barco. Ao perceber que o animal estava com problemas, eles decidiram ajudá-lo. Algo havia ficado preso na pata do animal e a primeira coisa que um dos homens fez foi livrar o animal do objeto. Depois o pássaro tentou nadar, mas sem sucesso, pois suas penas estavam encharcadas e simplesmente não repeliam a água. Então o pescador capturou o
pássaro, trouxe-o para bordo do seu barco e começou a secá-lo com uma toalha e com sua própria roupa. Um pouquinho de sofrimento e logo o pássaro estava seco e pronto para ser solto e voar. É só olhar para a águia para ver que ela estava terrivelmente assustada, mas ela aguentou firme e forte porque sabia que estava sendo ajudada. Se continuasse com as penas molhadas, o pássaro teria se afogado por fadiga e hipotermia. O cachorro doente. Olhe para este cachorro. Pela aparência dele, fica bem claro que a vida não o tratou muito bem. O cão foi encontrado nos pântanos de Everglades, na Flórida. Para a sorte do animal, os desconhecidos que o encontraram eram muito bondosos e não o abandonaram nessa situação. Eles imediatamente entraram em contato com a polícia local para pedir ajuda e permaneceram ao lado do fraco cãozinho até a sua chegada para garantir que ele não ia fugir. Os policiais que atenderam a chamada, decidiram enviar o cão para uma organização voluntária de ajuda aos animais. Primeiramente, a polícia pensou em atrair o cão para o seu carro usando ração, mas logo perceberam que o animal não conseguia nem ficar de pé sem ajuda. Os socorristas tiveram que levantá-lo e guiá-lo, colocando uma toalha embaixo de sua barriga. Dá para imaginar o quão fraco ele estava? Os voluntários tinham um trabalho duro pela frente. Eles tiveram que engordar o animal e curá-lo da sarna. Além disso, algumas operações nos olhos foram necessárias porque as pálpebras dele estavam dobradas para dentro. Depois de alguns meses, o pobre vira-latas praticamente virou outro cachorro. Olha que animalzinho bonito, saudável e contente. Agora este cão pode até participar de exposições de mascotes se quiser. Ele com certeza ganharia algum prêmio. A cobra com sede. Vocês alguma vez já viram uma cobra tomar água praticamente na mão de uma pessoa? Se não, vão ver agora. Os moradores de uma aldeia do estado de Karnataka, localizada na parte sudeste da Índia, encontraram uma cobra com cerca de 4 metros de comprimento. O réptil não estava agressivo, pois estava desidratado. As pessoas bondosas decidiram, sem dúvida, ajudar o animal. Os corajosos não só deram de beber a cobra, como também molharam a cabeça dela com água, só assim para sobreviver ao calor recorde que faz nessa região. Para evitar que a cobra decidisse atacar, ela foi segurada com muito cuidado com uma ferramenta especial. Depois dos primeiros socorros, a cobra, já ligeiramente mais forte, foi levada para um centro de reabilitação e observação. Em seguida, o animal foi devolvido à natureza selvagem. Pessoal, se você também ajudaria um animal em perigo, não esqueça de deixar o seu like. E se você já salvou um animalzinho, conte para a gente nos comentários. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.